Oi, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Débora de História. Eu estou gravando esse vídeo para postar a correção da atividade 0121, que foi aquela primeira atividade que eu passei no grupo de WhatsApp da escola e também no Facebook. Essa atividade é super importante, é uma atividade de revisão, tá? Para a gente poder ajustar os nossos ponteiros aí em relação à disciplina. Sabe, tem muita gente que não gosta de história, muita mesmo. Tem muita gente que gosta, mas também tem muita gente que não gosta. E você não gostar, você não é obrigado a gostar da disciplina, mas você não gostar da matéria tem muito a ver com o fato de você não entender para que serve aquilo, né? Para que serve aquilo que eu estou estudando? E quando a gente se pergunta o que é aquilo e para que serve aquilo que eu estou estudando, o nosso cérebro aprende com mais facilidade aquilo que está sendo ensinado. Então, o objetivo dessa revisão é a gente pensar, a gente refletir sobre o que é a história, para que a história serve, por que é importante que eu aqui, em 2021, estude o que aconteceu há séculos atrás, tá? Então, vamos lá. As respostas que a gente vai colocar aqui no quadro, elas não são um modelo exato, porque na história, né, como não é uma ciência exata, você pode ter uma resposta diferente da outra, mas elas precisam ter o mesmo sentido. Então, é muito importante que você confira a resposta que eu vou colocar com a que você colocou no seu caderno. Se elas estiverem parecidas, se quiser dizer a mesma coisa, ok. Não precisa estar exatamente com as mesmas palavras. Mas se a dúvida persistir, se você pensar assim, mas eu não tenho certeza se está certo, pode mandar para mim, através do WhatsApp, a sua dúvida, a sua questão, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá? Mas vamos lá, gente. Primeira questão é justamente isso. O que a disciplina História estuda, tá? O que a disciplina História estuda, gente? Ela estuda o passado. Sim, mas estuda o passado do quê? De quem? Ela estuda o passado das árvores, das plantas, dos animais? Ela estuda o meu individualmente? Não. A história estuda o passado da humanidade, tá? Lembrando que humanidade é o coletivo, é o conjunto de todos os seres humanos inseridos na sua cultura, na sua época. Então, resumidamente, a história estuda o passado da humanidade, tá? Aí vamos lá para a questão 2. Se a sua resposta estiver mais ou menos nessa linha aí, pode conferir no seu caderno, dar um certo aí. Agora, a segunda questão eu escuto muito, gente, vocês não têm noção. Escuto bastante, eu até gosto de ouvi-la. É justamente, por que devemos estudar história? Ou, né, para que, professora, eu preciso estudar história? Meu Deus do céu. Por que a gente deve estudar história? Deixa eu te contar uma coisa que não é segredo não, mas muita gente não sabe. Na história, a gente usa o passado como ferramenta para entender o presente. Exatamente. Então, para que ou por que devemos estudar a história? Para entendermos melhor o momento histórico em que vivemos. Esse é um dos motivos, né? Uma das razões de por que devemos estudar história. Existem muitos outros, tá? Mas eu escolhi esse aqui, para entendermos melhor o momento histórico em que vivemos. E assim, deixa eu botar, e assim atuarmos melhor nesse momento, atuarmos melhor nele. Deu para ver tudo aí? Acho que pegou essa parte aqui. Bom, gente, então vamos explicar melhor essa questão aqui para todo mundo poder pensar junto. O mundo em que a gente vive hoje, os costumes, a estrutura política, econômica, nosso jeito de falar, o nosso jeito de viver, ele não surgiu da noite para o dia, ele foi sendo construído ao longo da história. E para a gente poder entender melhor esse mundo
e atuar melhor nele, agir melhor nele, sermos melhores cidadãos, vamos dizer assim, a gente precisa olhar para o passado. Esse é um dos motivos pelo qual nós devemos estudar a história, tá? Conhecer o passado da humanidade ajuda a gente a entender melhor a humanidade hoje, ok? Funciona basicamente da mesma maneira com a gente, não é verdade? Se a gente quiser se conhecer melhor, entender melhor o nosso jeito, o que a gente faz? A gente vai lá para o nosso passado e entender as nossas origens, o local que a gente nasceu, quem foram nossos pais, nossos avós e assim, né, por diante. Vamos lá. Até agora tá tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em responder, como eu falei antes. Agora eu vou apagar aqui para a gente colocar a questão 3 e a questão 4. Agora é o seguinte, né? A questão 3 é o seguinte: o que podemos usar como fonte para o estudo da história? Se a história fala do passado e o passado já passou, como seu próprio nome já diz, como é que eu posso chegar, como é que eu posso acessar o passado? Aí a gente fala sobre as fontes, né, para o estudo da história. O que serve como fonte ou documento? O que podemos usar como fonte para o estudo da história? Tudo o que foi produzido pelos seres humanos. Seja material ou imaterial, tá? Por exemplo, uma lenda ajuda a gente a conhecer um pouco sobre um povo? Com certeza. Uma tradição, um costume? Com certeza. Não são coisas palpáveis, não são coisas tangíveis, materiais, mas nos ajuda a conhecer um pouco sobre determinada cultura, né? Mas aqui, prosseguindo na questão, tudo que foi produzido pelos seres humanos. Por exemplo, aí eu citei coisas que não são palpáveis, como tradições, lendas, costumes. Mas também nós temos as fotos, cartas, livros, que são coisas tangíveis, né? E etc. Então, todo tipo de rastro que o passado deixa é um objeto que a gente pode se debruçar para estudar, né? Para investigar. Nesse sentido, o trabalho de estudo da história se parece bastante com o trabalho de um detetive, que pega uma pista e investiga, né, para entender melhor o contexto dessa pista. Vamos lá para a questão 4. A 4 é a seguinte: quais são as fases em que a história é dividida? Como a história da humanidade é muito longa, muito comprida, os historiadores lá do século XIX na França resolveram criar uma ferramenta para nos ajudar a estudar melhor a história. Essa ferramenta é bem conhecida, é a linha do tempo. E nelas estão apontadas ali as fases da história. E a resposta então é: quais são as fases da história? Pré-história, idade ou história antiga, idade média ou medieval, idade moderna e idade contemporânea. Tem aqui, né, um ponto a ser falado. Muitas pessoas pensam que a história que a gente está vivendo é a idade moderna. Pensa assim, a idade que a gente está é a idade moderna, né? Modernidade. Não, a idade moderna é o nome de uma fase da história que se encerrou num determinado momento. E aí começa a idade contemporânea, que é o nosso tempo. Com, esse prefixo com significa junto. É o tempo junto a nós, é o tempo de agora. Aí alguns alunos ainda me perguntam: professora, e quando que a idade contemporânea vai acabar e vai começar uma nova fase? Olha, para acontecer uma mudança de fase da história, precisa haver transformações muito profundas na sociedade. Transformações nos níveis estruturais, básicos, né? Na cultura, na política, na mentalidade, e isso ainda não ocorreu desde que a Idade Contemporânea começou, lá no século XVIII para o XIX, e não tem ainda nenhuma previsão de quando isso vai acontecer. Vamos lá. A última questão é
não é nenhuma questão, é um campo, né, para você colocar a sua bibliografia. O que é bibliografia? Bibliografia são as referências que você usou para responder as outras questões, né? O nome do livro que você consultou, se você usou algum site da internet, qual foi o site que você colocou? Né? Eu coloquei esse campo aqui porque é super importante que, ao a gente fazer um trabalho, uma pesquisa, que a gente consulte um material, que a gente coloque lá qual foi esse material que foi consultado, ok? É isso, pessoal. Eu espero que todos tenham conseguido acompanhar, que eu tenha sido clara na explicação, mas se tiver ficado alguma dúvida, é só mandar, tá bom? Aguardem que essa semana ainda virão mais atividades nos grupos. Dessa vez, uma atividade específica para o sexto, outra para o sétimo e outra para o oitavo, que são os 3 segmentos que eu vou trabalhar na escola, tá? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo.